Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirã do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós usamos as lições bíblicas, classe de adultos, da CPAD, estamos no terceiro trimestre do ano 2024, e o título do trimestre é O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esther para a nossa geração. Vamos à lição 11, mais uma das lições, estudando o livro de Esther. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Textual. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Esther 6, versículo 11. Verdade prática. Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-los. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Fique com esta palavra em mente, que está em nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. Naquela mesma noite, fugiu o som do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, dois eunucos do rei, os da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem, de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto aos homens de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Onte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem, de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, vestiu a Mardoqueu e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Vamos então à nossa introdução. Na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história.
Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. A primeira coisa que queremos destacar aos irmãos é que nós estamos estudando o livro de Esther. Então, uma lição se liga a outra. A partir da lição 6 do livro de Esther. A lição 6, uma ideia geral. Depois vemos Vasti sendo tirado como rainha, Esther assumindo. E vamos à história. Essas 3 lições, a passada, essa e a próxima, elas estão completamente interligadas pelos fatos. Um depende do outro. Por isso, nessa introdução, eu quero voltar ao finalzinho da lição passada, chamando a atenção ao que o autor da lição escreveu aqui no ponto 3 da lição passada. Deixa eu ver aqui. Ele escreveu assim, no ponto 3.3. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. E na introdução de hoje, ele diz que Deus sabe aquilo que vai estar escrito nos jornais de amanhã. É predestinação, pastor? Não, é presciência. Deus sabe o que vai acontecer, ele tem ciência do que vai acontecer em tudo. Deus deu ao homem livre-arbítrio, ele pode escolher fazer ou não. Nós estudamos ali, na lição passada, que Esther foi chamada Mardoqueu para tomar uma atitude. E a princípio ela ia se recusando, Mardoqueu ainda então falou outras palavras a ela, e ela aceitou, e até depois do jejum e da oração, ela foi diante do rei. Mas o que vai se destacar aqui é o que aconteceu, e aí nós vamos fazer essa interligação. Lição passada, Esther vai à presença do rei, como eles oraram e jejuaram para que ela pudesse ir e fazer o pedido que o rei colocasse o cetro em direção a ela e que ela não morresse, porque se ele não levantasse o cetro, ela morreria. E aí ela pudesse fazer o seu pedido. Mas ela não pede naquele primeiro momento o que ela, na nossa lógica, ela pediria. Rei, resolve esse problema aqui, o meu povo vai ser morto. Ela pediu ao rei e a Amã que comparecesse a um banquete que ela ofereceria. O rei e a Amã aparecem nesse banquete e o rei pergunta a ela e ela diz, não, eu quero que venha um novo banquete e nesse novo banquete eu falarei ao rei o que eu quero. E nesse terim, nessa noite entre o primeiro e o segundo banquete, então Deus age e muda completamente a história. Deus agindo como vamos ver nessa lição, e talvez essa seja a lição que mais nos mostra dentro do livro. É lógico que nós vemos a mão de Deus em várias partes de ações, de atitudes, já falamos isso aqui, Vasti caindo, deixando de ser rainha, Esther, Deus colocando ela lá, mas Cédico, o Mardoqueu, tendo aquela possibilidade de ouvir aquela questão, que agora vamos estudar aqui, o resultado final, onde ele ouviu, contou a Esther contra o rei, e os guardas que queriam matar ao rei acabaram sendo enforcados. Deus ali agindo para algo que ia acontecer lá na frente. E assim em cada momento, mas aqui nós vemos uma agir de Deus tremendo, que nós vamos estudar ponto a ponto. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Uma noite decisiva. Eu acabei de ler o que o autor disse na lição passada, no ponto 3. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante da sua presença, segundo está escrito em Esther 5:9. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa
e chamou seus amigos e sua mulher Zeres para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam, enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Então, ele saiu alegre do banquete, feliz. Assuero foi para seu aposento. E quando ele sai, ele encontra Mardoqueu. E mais uma vez, Mardoqueu não se dobra a ele. Às vezes é bem, meu amado irmão, ele já tinha pedido ao rei, inclusive dado dinheiro para o reino, para que ele pudesse se vingar não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. Não foi a primeira vez que Mardoqueu não se dobrou a ele, nem a segunda, nem a terceira. Ele estava sempre à porta do palácio e a mãe entrava e saía toda hora. Ele sabia que Mardoqueu não se encurvava. Não sei se ele pensou que a partir do momento que saísse o decreto, Mardoqueu pudesse, numa tentativa de haver uma reversão daquele decreto, então passasse a se prostrar, até talvez entendendo que ele, Mardoqueu, entre aspas, era o culpado do decreto, porque o decreto só saiu contra todos os judeus, porque Mardoqueu não se dobrava diante de Amã. Então, talvez ele pensasse isso, mas Mardoqueu manteve a sua posição, porque Mardoqueu era um homem obediente, Mardoqueu era homem de fé e só se curvava diante do Deus Todo-Poderoso. Então, Amã se irou muito, mas a própria Bíblia diz que ele se conteve. Ele se conteve. Mas ele não, chateado com aquela situação, ele foi para casa. E aí ele conversou com a sua esposa, com os seus amigos, seus aliados. E ali naquela conversa, então, houve uma sugestão, fazer uma forca muito grande. Eu li num subsídio que ela talvez, aquela altura daquela forca fosse de 22 metros o tamanho, realmente uma coisa muito grande. Não sabemos exatamente, mas era algo grande. E ele não poderia pegar Mardoqueu e enforcar por conta própria. Então ele teria que pedir ao rei. E aí ele planejou, dormiu aquela noite, pensando, amanhã de manhã eu vou cedo ao palácio e peço isso ao rei. Se o rei já concedeu ele tantas coisas, o rei já tinha engrandecido ele, o rei já deu um anel e fez com que ele pudesse assinar aquele decreto da maneira que ele quisesse, ele continuava sendo reverenciado pelo rei, então ele achou que seria muito fácil fazer o que ele queria. A única coisa que ele não sabia é que Deus estava agindo. E Deus estava agindo até mesmo com aquela forca, que depois a gente não vai aprender nessa lição, mas vai aprender lá na frente o que aconteceu com o Amã em relação àquela própria forca que ele havia construído. Então, ele ali dormiu, esperou, e no outro dia ele quis falar com o rei. Somente que o rei perdeu o sono, e nós vamos ver aqui algo muito interessante que o autor da lição falou. Forca ou honra é a segunda subdivisão do ponto 1. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam o seu futuro. Duas pessoas estavam planejando o futuro dele. O rei Assuero e Amã. Mardoqueu dormia. Então, meu amado irmão, a Bíblia diz que a gente tem que descansar no Senhor, confiar no Senhor. A gente ora, a Bíblia diz lá, eu vou até ler para vocês, vamos lá. Eu gosto muito desse texto, eu leio muito esse texto na igreja, não está nem citado na lição, mas eu vou ler para você porque eu acho muito importante dentro desse contexto aqui que estamos lendo. 1 Pedro, capítulo de número 5, vamos lá. 1 Pedro 5, eu vou ler 2 versículos, mas o segundo que eu quero mais fazer menção.
O 6 diz: humilhar-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Tem muito a ver com a lição de hoje, mas vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu falo desse versículo na igreja, muitas vezes eu dou um exemplo. Eu pego, por exemplo, eu estou com uma chave da minha casa, já fiz isso várias vezes para ilustrar esse versículo, no colocando. E pego uma pessoa que esteja mais perto, pego a chave e jogo para ele. E a pessoa então pega a chave. Eu pergunto para ele: de quem é a chave? A chave é sua, pastor. Mas quem está com domínio sobre a chave? Ah, sou eu. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu estou com um problema. O problema é meu. As coisas estão acontecendo comigo. Mas eu lanço a minha ansiedade sobre Deus, eu lanço o meu problema, e agora está na mão de Deus resolver. Então, descanso, está com ele. Agora, eu vou lá e quero pegar o problema de volta. Eu vou lá e tomo uma chave de volta. Então, ninguém poderá fazer nada por mim. Mardoqueu dormiu. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus já estava trabalhando. Então, vamos continuar aqui. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida. Isso aqui depois a gente vai analisar com calma ainda no contexto. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência, a ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Então aqui nós podemos ter várias interpretações do que o autor colocou aqui. Ele fala de relacionamentos interpessoais. Às vezes você faz o bem, você ajuda alguém, e essa pessoa não é grata a você pelo aquilo que você fez. E nós temos uma tendência a ficar chateado, e às vezes até uma tendência de pensar: eu não vou fazer mais nenhum bem para ninguém, não vou agir corretamente, como a Bíblia manda, porque as pessoas não reconhecem. Não deve ser assim. Mardoqueu agiu, lá no caso da ameaça ao rei, pelo que ele ouviu, da forma correta. O rei soube, o rei se livrou da morte, mas o rei não reconheceu naquele momento. Mas isso era um plano de Deus. Mardoqueu não sabia isso, porque ele tinha a hora certa, o momento certo de Deus fazer a coisa. Aí eu volto para você com a verdade prática. Eu disse para você guardar ela no teu coração. Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. E se exaltados, a glória continua sendo toda dele. É isso que nós devemos pensar. E o último momento da lição, essa verdade vai voltar a ser bem falada aqui. Então, Mardoqueu estava ali. Ele tinha feito a parte dele. Outras pessoas queriam fazer consequência, dizer assim, bem ou mal. Amã queria fazer o mal. E como Deus transformou a bênção em maldição. Como Deus fez com que a maldição não atingisse Mardoqueu. Deus agiu na vida do rei Assuero, fazendo ele perder o sono. Vamos ver aqui no ponto seguinte, ele vai falar um ponto importante que eu falei, para que ele pudesse acontecer tudo aquilo e o plano de Amã fosse neutralizado, sem que Mardoqueu falasse uma palavra. O que Mardoqueu fez na lição passada, falou para Esther, Esther chamou ele ao jejum, os judeus que estavam lá, as moças de Esther jejuaram e oraram a Deus, e agora Deus já está no controle. Passou o problema para a mão de Deus, é Deus que vai resolver. Como é que Deus vai resolver? Eu não sei. Que hora que Deus vai resolver? Eu também não sei. É a hora que eu quero? É lógico, eu quero uma resolução dos meus problemas o mais rápido possível. Eu orei para Deus hoje e quero que Deus tenha resolvido ontem. Não. Eu oro para Deus hoje e vou aguardar nele, confiar nele, lançar sobre ele a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 5 anos depois, é o terceiro ponto, o terceiro subtópico do ponto 1. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Veja que está aqui entre parênteses, aparentemente. Tem que ter muito cuidado com isso.
Naquela noite, e contado no sentido de pensar, às vezes aparentemente as coisas estão esquecidas, mas para Deus não estão. Naquela noite, contudo, Deus, que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. O que é a fisiologia humana? É o funcionamento do corpo humano. A Bíblia diz que Deus dá o sono aos justos, tá? Mas Deus também pode tirar o sono com objetivos específicos. Em algum momento da minha vida eu já perdi o sono e eu aprendi, até com o conselho de outras pessoas, e algumas experiências, de que se eu não consigo dormir, tento dormir, não consigo dormir, eu vou orar, mesmo que seja deitado, e pedir a Deus, e clamar a Deus ali por, enfim, o que Deus colocar no meu coração naquele momento. Às vezes Deus tira o sono da gente até para isso, para orar, para buscar a presença seu, enfim. Aqui tinha algo específico em cima disso. Deus agiu na fisiologia humana do rei Assuero. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem nesse perante ele o livro do registro dos fatos importantes do reino. Capítulo 6, versículo 1. Certamente não eram poucos relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu e pôs fim à conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos 8, 28. Então Deus estava agindo. É lindo ver isso, meu amado irmão. Mardoqueu, volto a repetir, semana passada acabei falando no panteão. Mardoqueu, os judeus, Esther, as moças dela, jejuaram, oraram, e agora Deus estava agindo. A primeira ação de Deus foi não fazer com que Esther, alguns pensam assim, Esther planejou, ele colocou, e aí Deus aprovou o que Esther planejou. Ok, podemos falar dessa maneira, mas eu prefiro pensar o seguinte: Deus colocou no coração de Esther para que ela não fosse direto pedir ao rei, porque ele tinha que agir naquela noite. Então, o primeiro banquete e depois o segundo banquete. E aí sim, no segundo banquete ela pede. Ela podia pedir lá, quando ela chegou diante do rei, ela podia pedir. Não pediu, pediu para que o rei fosse um banquete a Amã. Porque o rei Amã, porque Amã precisava estar presente. Estar presente para essa ação de Deus aqui. Amã era a peça fundamental para que o rei entendesse a situação toda. E Deus age, e agora vem o segundo banquete, que vai ser estudado semana que vem, então ela fala. Então Deus agindo aqui, 13 anos depois, 13 anos de governo, agora manda trazer o livro, e ele acha exatamente o lado de Mardoqueu. É Deus agindo, meu irmão. Deus age em cada detalhe da nossa vida. A gente não consegue entender, muitas vezes a gente reclama, a gente acha que Deus está longe, que Deus nos abandonou, que Deus não está cuidando de nós, que Deus não está preocupado conosco, que isso é aquilo, mas a gente sempre tem falado, nossa vida, tudo é um processo. De vez em quando a gente gosta muito de falar, eu estou lendo até um livro agora, eu vou lendo aos poucos, eu não me lembro agora o título do livro, é um livro da biblioteca da igreja, nós temos uma biblioteca lá com cerca de 60 livros, mais ou menos. Eu estou lendo alguns livros, pegando lá e lendo aos poucos. Esse livro falou sobre Abraão, Isaac, e agora está falando sobre José, um capítulo sobre José. Então a história de José é linda. Deus agindo na vida de José, desde que ele foi vendido com 17 anos, até ele ir a presente de Faraó com 30. Foram 13 anos de angústia, dificuldade, alguns momentos bons, mas a maioria difícil, complicado. Mas era um processo, porque Deus queria fazer lá na frente. E ele entendeu muito bem isso. A Bíblia chega até a citar aí, uma fala de José, lá a lição, melhor dizendo, lá na leitura bíblica diária. Eu até não vou ler, mas vou citar os irmãos aqui. Você tem a sua revista e você vai saber. Ele cita José aqui na leitura de quarta-feira. Presumir-se digno de honra reflete a soberba e orgulho. Ele cita... não é aqui não. Tem um texto aqui que ele cita, Gênesis 50. Então não foi na leitura bíblica, não. Foi em outra parte da lição que ele cita Gênesis 50, quando José fala para os seus irmãos a situação em que ele sabia que era Deus que tinha feito tudo aquilo na vida dele. Então, 5 anos depois, Deus faz o rei lembrar.
E agora vamos ver, a partir do ponto 2, como Deus continua agindo em cima dessa lembrança do rei, do aquilo que Mardoqueu tinha feito. Ponto 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Um ato de justiça, a primeira subdivisão. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez responder. Esther 6.3. A maneira direta como se referiu ao nome Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo, se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu, na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definitor da bênção. Na verdade, aqui está a citação que eu falei, Gênesis 50:20, falando sobre José. Porque quando os irmãos foram falar, José, papai morreu agora e tal, não faça mal. Não, presta atenção. Quem me colocou aqui foi Deus. Ou seja, o inimigo seria o definidor da bênção. Nesse caso, José, quem foram os inimigos? Foram seus irmãos que venderam ele para o Egito. Não sabiam eles que eles venderam ele para o Egito como uma vingança, eles vendendo ele para o Egito como uma coisa ruim. Deus transformou aquilo em bênção na vida de José? Não. Na vida de José, na vida deles toda, a família dele, Deus preservou filho dele, mulher deles, tudo por causa, através daquele ato que eles fizeram, Deus foi agindo até que José, lá na frente, estava como governador do Egito e os livrou da fome. Aqui o que acontece, o que vai acontecer, é que ele lembra, pergunta o que foi feito, nada foi feito, e agora ele pensa o que fazer. E quando ele está pensando o que eu vou fazer em favor de Mardoqueu, para honrá-lo, diante daquilo que ele fez, eu não honrei. Aqui ele chega a dizer até, o autor, que parece que ele conhecia bem Mardoqueu, ou ele se lembrou do fato, eram 5 anos, mas ele poderia lembrar, peraí, realmente, a rainha Esther me contou que esse Mardoqueu falou, é verdade, eu ia morrer e não morri. Aqueles 2 homens tinham um plano mesmo. Eu não fiz nada. O que eu faço agora? De repente ele ouve um barulho e pergunta à proteção, quem está no pátio? E aí ele termina esse ponto falando, o inimigo seria o definitor da bênção. Olha como Deus age. Olha como Deus faz. Vamos ver esse ponto 2 aqui. Presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido geralmente por Lúcifer, Isaías 14, 13 e 14, que são textos proféticos, Isaías 14 e Ezequiel 28, falando do estado de Lúcifer, ainda quando ele estava diante de Deus, e aí foi expulso, ele querendo colocar o trono dele acima do trono de Deus. Foi instilado, instilar é persuadir, influir, insuflar, na mente de Eva, que é lançado constantemente nos corações humanos. O que ele diz, o que o inimigo usou para Eva? Tu vai ser igual a Deus, ou vocês vão ser igual a Deus. E a gente sabe que o homem nunca se tornou igual a Deus. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. A Bíblia fala isso, pastor. Deus manda a gente considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas o mundo está dizendo que quem manda a gente, tem muita gente hoje dizendo aqui, na própria igreja evangélica, é o contrário. Então vamos lá. Vamos ver se o autor da lição não se confundiu e botou um texto bíblico aqui que não diz o que ele disse, né? Vamos conferir, é estudo bíblico, vamos ser igual aos Beriano, né? O autor da lição diz, vamos conferir. Se é isso mesmo que está escrito na Bíblia, vamos lá. Esse texto é maravilhoso. Eu já sei a resposta, mas estou fazendo como se fosse uma ironia para os irmãos. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Agora preste atenção. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas quem que eu tenho que ter como exemplo para isso? Aí vamos continuar. Não atende cada um para propriamente,
repetindo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Agora vamos lá, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve oposição ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo é o exemplo. Cristo se ensoberbeceu, eu sou Deus, não vou descer para morrer para essa humanidade pecadora, não. Ele veio e cumpriu, e por isso nós temos a salvação e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Depois eu vou dar um exemplo aqui. Então, Amã chegou e o rei falou assim, o que eu faço para homenagear, hein? Até eu dei o texto aqui de acordo com e tal. Entra Amon, ele disse, que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Aí Amon pensou no seu coração, sou eu. O rei me exaltou, o rei deu o anel dele para fazer uma lei contra os judeus. Sou eu. Então o que eu falar de bom para fazer essa pessoa, vai ser feito comigo. E o que ele disse, eu pego o cavalo do rei, a roupa do rei, coloque, e o maior servo do rei ande na rua, puxando o cavalo, e dizendo assim, o rei está fazendo a quem ele quer honrar. O que ele pensou? O rei ia dar a coroa dele, a roupa dele, o cavalo dele, e algum outro servo que estivesse abaixo de Amã, mas fosse também um servo importante no reino, puxasse Amã pelas ruas. Foi isso que ele pensou. Ele chama-se aqui, isso aqui, de um quadro doentio. Depois ele vai falar mais adiante, principalmente no ponto 3, sobre isso. O mesmo sentimento de Amã, o sentimento que Lúcifer teve, querer ser maior do que Deus. E ele fala aqui, tentou colocar isso no coração de Eva, como falando, pode comer do fruto, o dia que tu vai ser comido do fruto vai ser igual a Deus. E a gente sabe que ninguém se tornou igual a Deus. Aí ele começa a dar as orientações para nós. Não entramos na do Amã. Querer agir de acordo com as situações ali. Mas simplesmente amar as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo aqueles que não perseguem. Eu disse que ia dar um exemplo, não tem muito tanto a ver com esse ponto específico, mas eu vou dizer para os irmãos. Eu sempre conto isso na igreja, eu devo ter falado aqui numa pregação, até numa estudante escola dominical. Um taxista estava dirigindo e de repente ele tomou uma fechada. E o homem que deu a fechada nele, outro motorista, saiu do carro, xingou ele, gritou, falou palavrões, e o taxista ficou quieto. O homem foi embora, o passageiro disse assim, poxa, ele estava errado, ele te fechou, ele te xingou e você não fez nada. Ele falou assim, o taxista dele, eu não posso ser dominado por ele. Meus sentimentos, minhas emoções não podem ser dominados por ele. Então, o nosso sentimento, a emoção não pode ser dominado pelo que está ao nosso redor. Tem que ser dominado, controlado por Deus. Amã, dominado pela sua raiva, pelo seu egoísmo, pela sua soberba. E por isso, ele acabou acontecendo o que acabou. Ele, no final, ele diz, devemos se alimentar diretamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Mas vamos à terceira subdivisão do ponto 2. O devido lugar da honra. Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Já falamos aqui no ponto anterior, né? Era a pergunta do rei em Esther 6:6. Amã sugeriu que esse homem fosse vestido com a veste do rei, montasse no cavalo do rei, recebesse a coroa do real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública, assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão, ótima, maravilhosa. Uma coisa que o Amã não sabia, que não era ele que ia acontecer isso com ele, né? Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu, e ele seria o puxador do cavalo. Isso deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrados são dignos de honra, agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Contudo, é preciso considerar sempre que a honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter
os pés no chão. Então existe aqui umas lições, como eu tenho dito algumas vezes dando aula, que são as lições periféricas. Qual a lição principal do livro de Esther? O principal do livro de Esther é Deus no controle de todas as coisas. Mas há lições ali, houve lições que nós vimos lá, Mardoqueu, assim que Esther virou rainha, se ele fosse pedir um cargo, agora a rainha, eu sou pai adotivo dela, né, ela é minha filha adotiva, né, eu adotei ela, então eu quero que seja o principal do reino. Não, ele ficou na posição que ele estava. E por causa de estar nessa posição, ele ouviu a questão do rei ser morto, o plano, falou para Esther, o rei não foi morto, e agora o rei lembra. Então tudo existe uma ação. E aqui nós temos algumas lições. A lição principal aqui, afinal, é o seguinte. Então, Amã fez aquilo, ficou, depois nós vamos ver no outro ponto, ficou enojado, ficou triste, porque ele achou que era ele que ia receber a honra, e ele teve que honrar Mardoqueu, a qual ele foi ao palácio para dizer que Mardoqueu morresse. E já tinha uma lei que ele tinha feito contra Mardoqueu, os judeus. E agora ele honra Mardoqueu. É tipo assim, eu não entendi nada, né? Não estou entendendo nada. É o que aconteceu com ele. O que fez Mardoqueu? Tirou aquela roupa, devolveu e voltou para a sua posição. Pronto, simples assim. Então ele disse uma coisa muito importante assim, honra não se exige, recebe-se com humildade. Então não tem que ficar pedindo para as pessoas te reconhecer pelo aquilo que você fez. As pessoas têm que reconhecer por elas mesmas, e se reconhecerem, receba com humildade e sempre dá glória a Ele. Sempre a glória é dele. Um pouco antes, ele fala de uma outra lição. Amã ficou triste, chateado, emburrado, porque Mardoqueu foi honrado. É lógico que a gente entende a situação, não entende achando que está certo ou errado, mas ele estava chateado porque ele era um inimigo e acabou sendo honrado. Mas ele diz aqui de uma situação que de repente a gente vê alguém sendo honrado, principalmente se a gente não for, a gente se achar merecedor, como ele diz aqui, né? Querer, e aí a gente fica chateado. Ele diz aqui é um sinal de orgulho. Não. Quem merece a honra deve ser honrado. Mas sempre lembrando, meu amado irmão, que se aqui nessa terra ninguém honrar você pelo aquilo que você fez, por amor à obra de Deus, lá no céu o Senhor tem preparado tudo para você. E a honra principal não é essa aqui, porque ela é efêmera. Tapinha nas costas não vai te levar para o céu. Talvez, em algumas situações, possa até te tirar se você dar orgulho. Há uma lição, eu até vou falar um exemplo aqui, mas foi falado um pouco nas lições passadas. Não vou falar o nome da pessoa, mas veio agora aqui no Brasil, no Nordeste, um grande teólogo aí para pregar, para ensinar. Eu vi esse vídeo, ele entrou lá no auditório, muito grande, muitas pessoas. Falei Nordeste, mas podia ser no Sul, no Sudeste, qualquer lugar, tá? E quando ele entrou, talvez no Sudeste fosse pior ainda que foi lá. Quando ele entrou, ele não fala português, tinha um intérprete, e o pessoal... Aí ele foi, pediu calma, aí o intérprete falou, poxa, não façam isso, a honra é de Deus, eu não sou nada. Aí o pessoal começou a bater palma para ele. Aí ele ficou mais incomodado ainda e pediu novamente para que o pessoal parasse e falou, pessoal, não façam, eu espero que não faça mais nenhum momento dessa noite isso. Porque teve na Bíblia pessoas que receberam essa honra e morreram por causa disso. Certamente ele estava se referindo a Herodes, que certa vez fez um discurso e o pessoal começou a dizer voz de Deus e não voz de homem, está lá em Atos Apóstolos. Herodes não deu glória a Deus, e a Bíblia diz que ele foi comido por bicho e morreu. Então, a honra é dele. Se eu prego bem, ou se Deus me usa numa pregação, a honra é dele. Se eu canto bem, a honra é dele. Se eu faço qualquer outra atitude para ele, a honra é dele e a glória é dele. Mas aqui, especificamente no sentido, Mardoqueu foi honrado por Amã, que ficou muito preocupado com o problema. A síndrome de imperador. É interessante essa história, né? A soberba de Amã. Subdivisão 1 do ponto 3, e esse aqui só tem 2 subdivisões. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador.
Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Esther 6:8. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras, exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como uma mãe, cheio de soberba e presunção. Ele cita Provérbios 23, Provérbios 29, Provérbios 30. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Eles são o 127, Salmo 108, são salmos da família muito importantes. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Lógico que ele pega a questão da síndrome aqui do imperador, dessa coisa. Essa é uma patologia na psicologia que fala, principalmente de crianças, aquelas crianças que não aceitam nada, querem mandar no pai, na mãe, e às vezes, por falta de o que ele faz aqui no final, né? O que eu tenho que fazer com meu filho? Tem que amá-lo. Agora, amar não significa dar ao filho tudo o que ele quer. Porque se eu der tudo o que ele quer, assim, sem haver nenhuma colocação que ele entenda a importância daquilo que ele está recebendo, ele não vai valorizar nem aquilo que ele recebeu, nem as pessoas que estão ao redor dele. Pode ser que ele fique com essa síndrome do imperador. O que ele chamou de síndrome do imperador aqui é referente a Amã. Ele era o imperador? Não. Mas quando ele pede para quem homenagear, pensando que era a coroa do imperador, a roupa do imperador, o cavalo do imperador, ele queria ser o imperador. Ele não podia ser o imperador, mas queria. E nós vamos ver na história que alguns, já disse aqui, Haddad, que foi levado o rei da Síria pelo profeta Eliseu, ungido. Deus tinha falado que Elias ia fazer isso, mas quem fez foi Eliseu. Ele matou o rei, mentindo para o rei pediu para ele consultar Elias, o rei estava doente, pediu para consultar Eliseu, melhor dizendo, se ele ia sobreviver. Quando ele foi Eliseu falou a ele algumas coisas, ele voltou e matou o rei, e governou no lugar dele. Houve várias traições de pessoas, e na história do reino do norte já houve muitas coisas assim, que alguém matou o rei no lugar dele, depois foi morto por outro, enfim. Então veja, meu amado irmão, que era isso. E trazendo isso para o que ele colocou como, às vezes, criança e adolescente, é aquele que quer ter aquilo que não lhe é de direito, ou quer ter tudo. Então ele dá um conselho no final. É uma lição periférica, dentro da lição mais uma. Amor responsável, dedicado tempo de qualidade e viver constante vigilância e oração. Então, você é crente? Ore pelo seu filho. E ore com o seu filho. Ensine a Bíblia para o seu filho e façam com que ele veja você também lendo a Bíblia. Leve o seu filho para a casa de Deus, mas vá junto com ele. Já disse aqui alguma vez que a CPAD colocou uns cartazes, certa vez, para incentivar a escola bíblica dominical. Um cartaz vinha muito grande assim: não leve o seu filho para a escola bíblica, bem grande. A CPAD quer incentivar a escola bíblica, está escrevendo isso, mas você via pequenininho assim, para chamar a atenção. Vá com ele. E tem muita gente que manda o filho para a escola dominical, mas fica em casa, fazendo alguma coisa com a entidade secular, e manda o filho para a igreja. Não, vá junto na escola dominical, no culto, ou qualquer outra atividade, e dê tempo de qualidade. Sente com seu filho, converse com ele, ame ele, e não deixe que ele tenha essa síndrome do imperador. Essa é uma. Senão, como ele diz aqui, podemos estar criando mães que vão crescer e vão achar que ele pode tudo e não vão se submeter a ninguém, especialmente submetendo-se a Deus. Agora vamos para o final, e sempre esse final, o final da lição passada era um pulo para a próxima lição, e esse final dessa lição será um para outro, como eu disse lá na introdução, no início. A lição passada e essa e a outra estão bastante interligadas. Um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado. Saiu de casa contente, feliz. Já tinha vindo para casa feliz, só chateado com Mardoqueu, que não se curvou a ele. Depois daquela história toda, faz a forca, fica feliz, vai para diante do rei. Feliz, o rei fala aquelas palavras para ele, fica feliz, mas aí na hora que o rei diz o que ele tem que fazer, aí a coisa muda. Contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! Se esperava uma palavra de consolo, não foi a que recebeu. Então ele foi lá, poxa vida,
tô assim, tô assado e tal. Não, tu é o cara, isso vai acontecer. Não, não foi isso que aconteceu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, então a mulher e os sábios, os amigos dele, entenderam que se o rei mandou honrar Mardoqueu e levou lá, ele já começava a cair diante de Mardoqueu. Não, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás perante ele. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheceu a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos procedimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Prenúncio, alguma coisa que estava sendo anunciada antes, mas Amã não sabia o que ia acontecer. Veja bem, meu amado, o coração do homem faz planos, Provérbios 16, 9, mas a resposta certa vem do lado do Senhor, lógico que esse lado é para quem é crente. Veja bem, Amã, olha que noite decisiva. Lá atrás diz, 2 pessoas ficaram uma noite pensando ou decidindo qual seria o passo seguinte que aconteceria na vida de Mardoqueu. Não sabiam elas, nem Assuero e nem Amã, que quem estava nesse negócio era Deus. Lógico. Se Amã não vai lá cedo, o rei poderia pedir a outra pessoa, aconteceria uma outra situação, então seria totalmente diferente, mas não. Amã foi lá porque Deus fez ele lá, com aquela ideia de matar Mardoqueu, aquela forca. E quando lá chega, então Deus faz com que o rei pergunte a ele e ele honre a Mardoqueu. Tudo mudou de uma hora para outra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Eu poderia citar a Bíblia em vários lugares para você. Porque essa lição, esse trimestre, nós estamos estudando Deus no controle. Não há uma vez o nome de Deus no livro de Esther. Desde a primeira lição, lá da primeira lição, lá do trimestre, falamos uma visão rápida sobre Ruth e Esther. E depois, na lição 6, que voltamos a ter uma visão total do livro de Esther, não existe a palavra Deus em nenhum momento, mas a ação de Deus está em todo este livro. Não vamos falar do que vai acontecer na próxima lição. Isso nós vamos estudar na próxima lição, o final, que você que se leu o livro de Esther, como a gente disse aos irmãos, estão estudando o trimestre, leia o livro de Esther. Além do pouco, 10 capítulos, muito fácil. Então, vamos lá. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas? É o que ele falou. Volta ao que ele falou na lição. Uma noite para mudar tudo. Menos de 24 horas. Tudo estava preparado de uma maneira. E agora a coisa está mudando, sendo transformada por Deus. Nosso Deus é grande e poderoso. Não esqueça disso nunca na sua vida. Quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. Quem abriu o Jordão foi Deus. Quem jogou Golias por terra foi Deus. Tudo os milagres que você vai ver no Antigo Testamento foi Deus. Quem cura enfermos, curou e cura enfermos é Deus. Quem expulsa demônios, expulsou e continua os demônios saindo, é Deus, porque eles são expulsos em nome de Cristo. Quem ainda faz milagres hoje, seja o que for, é Deus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor tem que ser dado a Ele. Aí ele fala uma coisa muito interessante. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nosso problema. Então vem um problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? Discute para lá, discute para cá, debate sobre isso, discussões, talvez não se entende. E às vezes se toma decisão que Deus não mandou fazer. E quando Deus não mandou fazer, vai dar errado. Moisés mandou 12 espias. 12 espias. Os 12 voltaram dizendo a mesma palavra. Olha, a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra é sensacional. Não é que eles disseram diferente, não. Só que também eles viram as dificuldades que a terra teria gigantes, alguns problemas. Mas 2 tiveram uma visão espiritual.
A terra é boa, tem as suas dificuldades, e é Deus que vai nos colocar lá, Deus que vai nos vencer, Deus que vai fazer a gente vencer. O Deus que abriu o mar vermelho vai fazer que a gente vença lá, Josué e Caleb. Os outros 10 viram as dificuldades e os problemas. Bom, o povo falou contra Moisés, resolveram voltar para o Egito, depois resolveram se arrependeram, agora não vamos lutar. Mas ele falou, não vai. E eles foram e perderam. São batalhas que são feitas sem a vontade de Deus, vai dar errado, meu amado irmão. Vai dar errado. Eu sempre vi várias vezes na história da Bíblia, pessoas tomaram decisões erradas e pagaram um preço caro por isso. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Vou dizer para você, com certeza, é difícil esperar o momento certo. Nós vivemos num século da ansiedade, as pessoas querendo tudo para ontem, e às vezes no próprio púlpito está sendo pregado isso. Mas a Bíblia fala em esperar no Senhor. A Bíblia fala, batei e abri-se-vos-á. Não diz que vai ser aberto no momento seguinte. Buscai e achareis. Então, você tem que estar sempre orando, entregando a mão de Deus e esperando a mão de Deus agir. Deus possa nos abençoar através desse estudo. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos voltando com mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, o banquete de Esther, denúncia e livramento, que eu disse, as 3 lições interligadas. A passada é essa e a próxima. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.